temperatura emocional. Tá aí um dos conceitos que, quando eu descobri, mais revolucionaram o meu jogo e a minha capacidade de criar atração e entender como funciona a dinâmica emocional da mulher. Para que você entenda a temperatura emocional, imagine que cada mulher tem ou um termômetro ou uma barrinha em cima da sua cabeça. Isso faz muito correlação com o estado emocional que ela se encontra naquele momento, ou, se for uma festa, com o momento em que a festa se encontra. É claro que o estado emocional dela naquele momento é o que comanda. Mas se você está no início de uma festa, a temperatura emocional, a capacidade de excitação dela provavelmente vai estar baixa. Se está no meio da festa, médio. Se está no fim da festa, provavelmente vai estar lá no topo e meio caótico. Mas o seu objetivo é aumentar essa temperatura emocional por si mesmo, por si próprio e depender de si próprio, porque quando você quem aumenta a temperatura emocional dela, ela correlaciona esse aumento a você e por consequência as chances dela transar com você rapidamente aumentam exponencialmente. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Ares, como raios eu faço para aumentar essa temperatura emocional? Uma técnica eu já acabei de passar para vocês, que é aumentando a tensão sexual. Essa é uma das formas mais simples de você aumentar a temperatura emocional. Então a temperatura emocional, ela sempre aumenta quando você estimula a mulher emocionalmente. Ou seja, quando você dá um pico na temperatura emocional, essa barrinha ou esse termômetro vai aumentando. Então se você diz para ela, eu gostei do seu estilo, mas tem umas duas meninas com um estilo bem parecido aqui. Isso daí gera uma tensão sexual que sobe um pouco a barrinha. Você está conversando com ela e aí você fala, ei, de onde que você é? Aí ela, eu sou da Paraíba. Aí você, nossa, eu já viajei pra lá e foi muito legal. Eu fiquei um fim de semana na praia, deu uma puta vibe, você parece ter uma energia do caralho. Aí você abraça ela. Ou seja, recompensando o investimento dela com contato físico. Eu vou mais à frente falar de como você trabalha dentro dessa dinâmica dela. Responde alguma coisa e você recompensa um pouco mais à frente. Isso é outra forma de você também aumentar a temperatura emocional, com essa recompensa mais o contato físico. Outra maneira, conforme você vai progredindo a interação social, é você aumentar cada vez mais o contato físico ou entrar em assuntos sexuais. Digamos que você já deixou ela confortável com você e você pode perguntar qual o lugar mais incrível que você já transou na sua vida. E ela começa a contar essa história, aí você pode falar, pô, o que eu já fiz de mais incrível de sexo na minha vida foi quando eu fiz na rua e tava chovendo e a gente ficou extremamente molhado, mesmo assim a gente não parou e foi uma coisa boa pra caramba. E quando você conta essa história, ela compartilha aquela história sexual dela e você ainda assim mantém um contato físico enquanto essa história vai rolando, você vai aumentando cada vez mais a temperatura emocional. Então é muito importante fazer esse contato físico direcionado a aumentar a temperatura emocional. Então contato físico mais intenso, beijo mais intenso, mas não intenso excessivamente. Por quê? Se você fizer excessivamente, pode ser que ela dê uma surtada, porque subiu muito rápido a temperatura emocional. Então nesse momento você pode dar uma relaxada, tirar um pouco a pressão. Falar, não, tá bom, chega, conversar um pouco agora. E aí você conversa, e depois você aumenta de novo a barrinha. Então conforme você vai aumentando essa barra, é importante também você verificar se não está indo rápido demais, para ela não dar uma surtada e uma parada, né? E ir calibrando com esses momentos de dar uma relaxada na pressão. Você percebeu que ela ficou um pouco desconfortável ali, tá dando uma surtadinha, você diminui, corta um pouco a beijação, corta um pouco o contato físico, mantém uma conversa normal, aí você pode falar, não, quero te conhecer um pouco melhor, vamos conversar um pouco agora. E além disso, você ainda mantém o seu valor elevado. Muito importante você entender como funciona essa temperatura. Os sinais geralmente são esses indicadores de interesse que eu falei alguns módulos atrás. E além disso, ela ficando cada vez mais interessada em você e está disposta a sexualizar mais a interação e manter o contato físico por mais tempo, permitindo que essa barra vá se elevando mais e mais e mais. Outra coisa importante de se prestar atenção é que eu falei principalmente se você encontrar uma menina ali num ponto de temperatura emocional mais ou menos normal, né? Agora, e se você encontrar ela em um cenário onde ela já está com temperatura emocional elevada, digamos para o fim da festa, bebeu demais, ou então muitos caras já chegaram, ela já está naquela vibe.
Nesse caso, você não precisa elevar tanto a temperatura. É muito importante você trabalhar com princípios de liderança. Então você iniciou a conversa, está conversando, eles falam, não, chega aqui. E você já abraça sem falar tanto. Pode fazer um olhar triangular, que é olho esquerdo, olho direito, boca, olho esquerdo, olho direito, boca. E tentar um beijo. Porque nesse momento, ela já vai estar muito propícia a um beijo, a você tipo falar, não, vem pra cá. Levar ela para um canto mais afastado da festa e beijá-la e tudo mais. É claro que quando ela está com a temperatura emocional muito elevada, esse é o momento mais caótico da festa, então é mais comum também levar alguns foras rápidos. Então é um momento que você vai ver, a temperatura emocional, eu vou chegar com um pouco mais de atitude, direcionado mais ao resultado, ao close, né, no caso, beijo, e aí eu tento manter uma conversa, e se possível tento levar ela embora da festa, depois de criar uma certa confiança dela em mim, para que possa acontecer o sexo. Então é muito importante que quando você vê essa temperatura elevada, você não pense, não, eu vou lá igual no início para elevar. Não, meu amigo, já está elevado, então você inicia a conversa, tenta ser um pouco mais rápido e mais direcionado ao beijo, e uma conversa em que você cria uma certa confiança, mas a estrutura de você ir embora com ela da festa. Isso da temperatura emocional está alta, geralmente, como eu disse, ocorre mais ao final da festa. Tem esse conceito muito importante e recapitulando, lembre-se, cada mulher tem um termômetrozinho ou uma barrinha em cima da cabeça, né, por assim dizer, e essa temperatura emocional ela pode estar baixa, pode estar no meio ou pode estar alta. O seu objetivo é aumentar essa temperatura emocional até que ela fique confortável sexualmente com você, em vista na interação, para que você possa transar com ela ou criar um relacionamento onde tem aquela energia sexual ali em poucos minutos. Então é fundamental ter esse conceito em mente. Como eu disse, foi um conceito que revolucionou a sedução para mim quando eu aprendi. Eu acredito que se você compreendê-lo bem, ter ele em mente sempre, ele vai revolucionar a sedução também para você.